Hoje é 18 de fevereiro de 2016, o carnaval já passou, segundo parece. Os brasileiros começam a acordar, verificando que a situação é terrível após os feriados e folguedos do rei Momo. Este advogado criminal não se mete, não se introduz em problemas econômicos, há aqueles muito versados no tema. Mas de direito penal o cronista entende. De direito penal e processo criminal, sem encher a boca com batata quente, falando em latim e chamando parotidite a cachumba. A tia velha chama cachumba de cachumba, não de parotidite. E cadeia é cadeia, cárcere é cárcere, pulgas são pulgas, piolhos são piolhos, contágio venéreo é contágio venéreo, cadeia é cadeia, cárcere é cárcere, jaula é jaula. E janelas fechadas para o horizonte são janelas fechadas para o horizonte. Os pútridos presídios que o Brasil tem continuam pútridos, continuam podres e guardam o segundo maior conjunto de habitantes do planeta. Parece que os Estados Unidos da América do Norte têm um pouco mais. Aqui nós devemos ter aí uns 350 mil a 380 mil presos, fora os que morreram e fora os que não têm a identidade preservada para a coletividade ou para que se lhes conheça a vitaliciedade ou não. Assim estamos nós, no Brasil. Nesse meio tempo, o Supremo Tribunal Federal, ontem, em sessão plenária, por 7 votos a 4, entende que, ultrapassada a decisão provinda do segundo grau, em sendo condenatória, o mandado de prisão pode ser expedido independentemente da interposição dos recursos especial e extraordinário. Os eminentes, cultíssimos ministros da Suprema Corte, entendendo que os mandados coercitivos devem ser expedidos, afirmam que é preciso terminar com a sensação de impunidade que o brasileiro tem respeitante à executividade da legislação penal repressiva ou repressora. Não é assim. Não é assim. Porque esta pena, esse receio, esse temor que o brasileiro tem de que os condenados fiquem impunes, diz tal receio com 100 e poucos réus. Aqueles processados nas operações que levam nomes famulistas, Operação Lava Jato, Operação Paranaguá, Operação não se sabe das quantas, Operação Alba, etc. São poucos réus, quem sabe personalizados, individualizados com certeza, com excelentes advogados, a grande maioria, e que reagem, resistem, defendem-se e usam todos os recursos possíveis da manutenção da liberdade. E a liberdade é o segundo direito após a vida. Há quem dê a liberdade supremacia sobre a própria preservação da existência. Morte para a manutenção do corpo livre. A Suprema Corte, impressionadíssima, é claro, com a chamada impunidade, acaba de decidir que o segundo grau precisa ser prestigiado, ou seja, mesmo não transitada em julgado a decisão condenatória,
é possível a expedição de mandado de prisão. É bom lembrar que ao tempo em que este velho escriba da advocacia criminal estava no meio da sua profissão, quem sabe no primeiro terço da sua profissão, havia a malfadada prisão preventiva obrigatória, havia a prisão obrigatória resultante da pronúncia, e esses dois tipos de prisão processual, prisão não definitiva, tiveram vigência, tiveram vigor até o dia em que Sérgio Paranhos Fleury foi pronunciado por homicídio praticado contra um infeliz torturado qualquer, deixado nas masmorras do DOPS paulista. Então, o artigo 594 do Código de Processo Penal veio a lume e se dispensou a obrigatoriedade da prisão preventiva e da prisão resultante de decisão de pronúncia. As coisas são assim. Às vezes um bandido leva a uma conclusão que é benevolente para a história do direito penal brasileiro e universal até. Às vezes um mocinho gera uma atividade restritiva. Às vezes o medo, o receio do próprio conjunto popular no sentido de censura ao Poder Judiciário pode levar a uma decisão que é casuística, sim. Porque diz com 100 e poucos réus privilegiados, com bons defensores, e é preciso que os bons defensores existam, mas os bons defensores deveriam existir, eminente juiz, para os 350 mil presos que estão apodrecendo nos presídios brasileiros, dos quais grande parte não tem sequer condição de manusear um computador no sentido de eletronizarem os recursos especial e extraordinário. Um dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o outro redigido à Suprema Corte, porque nenhum dos dois tribunais admite petição escrita. É bom lembrar, houve tempo em que se conhecia de habeas corpus impetrado em papel de pão, às vezes em pedaço de papel higiênico, às vezes em recorte mínimo de um maço de cigarros. O Supremo tomava conhecimento, examinava e emitia, se quando necessário, o mandado de habeas corpus, a moda do rei Arthur, trazei-me o corpo deste homem livre de algemas, para que eu possa julgar o homem e o seu corpo. Isso vem lá do tempo da cavalaria andante, e nós estamos esquecendo as lições do passado. Evidentemente, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, são dois augustos tribunais que têm uma pletora de processos sob decisão nas gavetas, nos gabinetes, alhures, em casa, nos quintais, etc, etc, etc. Mas a vida é assim. A liberdade humana é assim. Os 350 mil presos que o Brasil tem apodrecendo estão assim, e não se pode, por razões de natureza objetiva, restringir essa possibilidade num país que talvez seja no mundo aquele que mais garantismo dá à proteção à liberdade. O que a Suprema Corte fez foi gerar uma catadupa de problemas extraordinariamente complexos. Porque até o momento, até o hoje, ou até o ontem, a interposição de recurso especial e extraordinário impediam a expedição de mandado de prisão. De ontem até hoje, por maioria, embora num só caso, o Supremo Tribunal Federal modifica o decisório. Até ontem não se prendia. De ontem para hoje, embora num caso só, individualizado, se tem o receio de que se comece a prender. Não os 350 mil reclusos que nós temos, porque esses já estão presos, apodrecendo. Raramente um desses consegue manipular um computador para chegança à Suprema Corte. É uma coisa complicada, cheia
dos dedilhares, sofisticada, exigindo conhecimento especializado. E nem sempre, ou quase nunca, um preso, um recluso pobre, o preto, o pobre, a prostituta, tem a possibilidade de chegança à Suprema Corte. Aquilo é para os privilegiados. Aquilo seria para os 100 e poucos, ou 120 ou 130 processados com as suas prerrogativas, entre as quais se encontra aquela de constituição de bons advogados. Então, dentro desse contexto, não se entende que essa maioria venha a prevalecer. São 7 ministros contra 4 ministros. Uma maioria manquitolante, uma maioria apequenada, mas uma maioria casuisticamente decidida. A repressão dos 100 e poucos ou 150 delinquentes em potencial que o Brasil põe à execração de natureza pública. Isso é terrivelmente preocupante. E preocupa, obviamente, a sensibilidade do ministro Marco Aurélio, preocupa a sensibilidade do decano da Corte, o ministro Celso de Mello, e levará, quem sabe, a Corte Suprema do Brasil a uma reflexão sobre esse assunto. Esse assunto diz, sim, com os 100 e poucos, ou 180, ou 200 processados privilegiadamente impulsionados sob a batuta do eminente magistrado Sérgio Moro, lá no estado do Paraná. Os 350 mil presos que o país tem, não tem condição, eminentes ministros, de chegarem à Suprema Corte. É uma viagem muito complexa, é um caminho tenebroso até chegarem aos augustos quintais do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Isto já aconteceu atrás, já aconteceu a restrição à liberdade, já aconteceu sim ao tempo da ditadura, com bastante proeminência, é bem verdade, as prisões preventivas obrigatórias, as prisões assentadas e adiantadas além do tempo marcado na lei processual penal há tanto. Espera-se que isto não venha a acontecer outra vez. Se isso vier a acontecer, quais serão os punidos, os 100 e poucos ou 200 presos que estão tentando chegar ao Supremo Tribunal Federal? Para os outros 350 mil eminentes ministros, dificilmente um deles chegará sob a batuta da Suprema Corte. E tenho dito,